Eu abrirei nesta manhã a palavra de Deus que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, este versículo de número 33. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 33, estas palavras: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Nosso tema, ou a continuidade do nosso tema, é a adoração em espírito e em verdade, parte 2, isto é, o culto de adoração. Queremos considerar a reunião do povo de Deus em culto ao Senhor, sua forma e seu conteúdo, o que deve estar, o que deve acontecer quando o povo de Deus se reúne para cultuar o Senhor. Bem, uma pequena recapitulação nos ajudará. Nós vimos em nossa primeira consideração que a adoração é um dever. Adoração é a aplicação da mente inteligente à grandeza de Deus. Adoração é a aplicação da alma, da mente inteligente à grandeza de Deus. É elevar a Deus e fazer isso por palavras. A alma se comunica assim, e por palavras nós adoramos ao nosso Deus. Palavras em forma de declarações de louvor, de oração, que refletem o caráter de Deus, a obra de Deus, a obra do Senhor redimindo o seu povo, o poder e a operação do Espírito Santo na vida do seu povo. Adoração é a aplicação da mente inteligente à grandeza de Deus, por meio de palavras que declarem o caráter de Deus e assim o louvem. Queridos amigos, adoração é um dever porque Deus criou o ser humano, homem e mulher, à sua imagem e semelhança para adorá-lo. E adorar a Deus, assim sendo, é indispensável para o homem. Se uma pessoa não gasta tempo adorando o seu Criador, então esta pessoa não reconhece o seu Criador, não dá a ele o devido reconhecimento. E esta pessoa vive neste mundo como alguém menor que um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus, e todas as faculdades da nossa alma foram preparadas para isso. Compreender a grandeza, a glória de Deus, seu amor e misericórdia, sentimentos que respondem a isso. Se uma pessoa não adora a Deus, ela é uma pessoa inadequada e vive como menos que um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, porque nós fomos criados para reconhecer e adorar ao Deus vivo. Em nossa primeira consideração, nós vimos algo muito importante, que a adoração a Deus, realizada por pessoas criadas à sua imagem e semelhança, compõe 2 departamentos. Primeiro, a adoração de toda a vida de uma pessoa salva. Adoração diária, contínua, este culto racional que nós elevamos a Deus por escolhas, decisões tomadas, tendo em vista o caráter de Deus, a vontade de Deus em nossa vida diária. Então há uma outra adoração maior, superior, que é a adoração direta a Deus, realizada pelo povo de Deus redimido juntos em culto ao Senhor. Essa é a adoração que é realizada em espírito e em verdade, o princípio estabelecido pelo Senhor Jesus, lá em João 4:24, para a reunião da igreja em adoração ao Senhor. E é importantíssimo, queridos amigos, que nós tenhamos clara esta definição, essas 2 definições em nossa mente, que há na palavra de Deus estes 2 departamentos da adoração. Uma adoração que envolve toda a vida de uma pessoa diariamente, vivendo para Ele, para a glória dEle, palavras, pensamentos e ações diante do Senhor. E existe uma outra adoração, superior àquela, porque é a congregação dos santos redimidos em culto direto ao nosso Deus. E essa adoração, ela é regulada pelo princípio em espírito e em verdade. Bem, nós vimos isto, e se nós confundirmos estas 2 coisas, esses 2 departamentos, bem, aí está o início da desorganização, da bagunça, da irreverência no lugar de adoração. Quando crentes em Jesus Cristo não discernem entre estes 2 princípios, esses 2 departamentos, que na adoração do povo de Deus, quando a igreja se reúne para prestar um culto vertical direto ao Senhor, este culto de adoração, ele é regulado
pela palavra de Deus. E só deve acontecer neste culto aquilo que o Senhor predeterminou para a sua adoração. Assim, isso nos diz que Deus é soberano em sua adoração e Ele estabeleceu a maneira como Ele deseja ser adorado por pessoas criadas à sua imagem e semelhança, salvos, redimidos. E não é difícil entender isso. Deus é um Deus santo, um Deus sábio, e a sua adoração deve estar de acordo com o seu caráter, os seus atributos. Ela não poderia ser deixada à imaginação humana. Deus pré-estabeleceu no Antigo Testamento e aqui no Novo Testamento, neste princípio do Senhor Jesus Cristo, a adoração que é aceitável a Ele. De maneira que nós aprendemos que não adorar a Deus de acordo com os princípios estabelecidos por Ele e não adorar a Deus de maneira nenhuma é a mesma coisa. Adorar a Deus de uma maneira que Ele não estabeleceu e não adorar ao Senhor é a mesma coisa, porque o que é aceito diante de Deus é aquilo que é estabelecido por Ele. A maior adoração é a adoração que envolve obediência à vontade do Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E reverência está no início de toda a nossa adoração. Reverência envolve conhecer a vontade do Senhor e submeter-se a ela. Bem, isso é muito importante, queridos amigos. Nós vimos também que o Senhor estabelece a sua adoração para o Novo Testamento e somente aquilo que Ele estabeleceu é lícito, é aceitável em seu culto. E vimos que a adoração são, por essência, palavras. É a mente em comunicação. Palavras. Isso está de acordo com o princípio da adoração de todo o povo de Deus, lá em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, nós temos um retrato de toda a igreja, passado, presente e futuro, reunida na presença do Senhor, e o que eles fazem? Eles dizem, e os anjos que fazem, dizem, são palavras dirigidas a Deus, a mente adorando ao Senhor. Adoração são palavras cantadas, oradas, a palavra lida e a palavra pregada. Assim, ela é sempre em espírito, pela mente, e sempre em verdade, baseada na palavra de Deus. O conteúdo de nossa adoração, estas palavras, nós vimos, são retiradas da verdade de Deus. Por isso, em espírito, em verdade. Por isso, o culto envolve oração, palavras dirigidas ao Senhor, a leitura da palavra, a pregação da palavra, a verdade de Deus e a mente junto. Bem, mas na adoração em espírito e em verdade, que é esta adoração congregacional, o povo de Deus reunido, eu devo marcar isso também, porque há uma compreensão um pouco errada a respeito da adoração ao Senhor, que a adoração é o louvor. Mas, queridos amigos, adoração não é apenas o louvor. Adoração a Deus envolve tudo aquilo que nós fazemos, do momento em que nos reunimos até o final do culto. Tudo isso na Bíblia é adoração ao Senhor. Adoração em espírito e em verdade envolve mais do que o louvor cantado. O louvor é uma parte do culto de adoração. Envolve também a oração, porque quando nós oramos ao Senhor, nós o adoramos. Porque nós estamos afirmando que somente Ele é Deus, somente Ele é digno de ser buscado e somente Ele é poderoso para responder às nossas orações. Ele é glorificado quando Ele é buscado pelo seu povo em oração. Assim, oração é adoração a Deus e as palavras estão aí e a verdade do Senhor comunicada. Oração dirigida a Deus afirma que Ele é digno de ser buscado, somente Ele é digno de ser buscado pelo seu povo. E a adoração em espírito e em verdade, no culto, envolve também a leitura da palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus era lida nas sinagogas. A propósito, o culto da igreja de Cristo é muito moldado nos cultos da sinagoga, não do templo, nas sinagogas. Sim, nós não copiamos, a igreja inicial não copiou o estilo arquitetônico das sinagogas, é claro, mas é uma continuidade do culto como era realizado nas sinagogas, porque era em espírito e baseado na palavra de Deus. Havia ali oração, havia leitura pública da palavra de Deus,
havia pregação, expositiva, explicação do que foi lido. Nós temos um exemplo disso em Lucas, capítulo 4, nos é dito que o Senhor vai a Nazaré, a sinagoga, e você vê alguns desses aspectos de um culto realizado ali. Fecho esse parênteses apenas a propósito. Mas a pregação, ou melhor, a leitura pública, é um conteúdo da adoração a Deus. Quando a palavra de Deus é lida, isso é parte do nosso culto, da nossa adoração ao Senhor. Ela deve ser lida. Nós devemos ouvir o que o Senhor está dizendo. Nós devemos ouvir sobre o seu caráter, os seus atributos, as suas obras, o seu amor, a sua misericórdia. Este é o livro divino, esta é a voz de Deus registrada. Ela deve ser lida. E assim, queridos amigos, a palavra de Deus também deve ser pregada. E tudo isso está na adoração. E nós temos então a palavra de Deus cantada através de salmos e hinos, que expressam, é claro, verdades bíblicas, daí em verdade, e temos a oração que segue o padrão da oração do povo de Deus na Bíblia, em especial a oração do Senhor Jesus Cristo, o modelo que Ele nos ensinou, não para repetir, mas o que deve ser contido em uma oração bíblica, em um culto ao Senhor, que começa com adoração a Deus, afirmação, não é? Santificação do nome de Deus, deve haver afirmação, deve haver gratidão, deve haver intercessão, deve haver confissão de pecados. Oração é parte da adoração ao Senhor. A palavra pregada, então, palavras da verdade eterna comunicada, a vontade de Deus, os eternos decretos de Deus. E tudo isso é parte da adoração. Seja cantada, orada, palavra lida, palavra pregada e o conteúdo procedente sempre da verdade do Senhor. Daí com a mente, daí em espírito, daí em verdade na palavra de Deus. Bem, foi importante recapitularmos isso, mas eu gostaria de considerar nessa manhã exemplos de culto de adoração na Bíblia. Não consideraremos todos porque são vários, mas os aspectos principais. Deixe-me começar com essa definição. Cristo é a nossa rocha, Ele é a base, sua vida, sua mensagem, seu sacrifício. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, essas colunas, e nós a superestrutura como igreja. Eles se fundam sobre a verdade que é Cristo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é formada sobre a doutrina dos apóstolos. Assim, Cristo entregou a eles a maneira como a sua igreja deveria existir, se reunir, cultuar, servir e tantas outras coisas. E o que nós veremos aqui são essas instruções dadas, sobretudo pelo apóstolo Paulo, para as igrejas do Senhor Jesus Cristo, em todas as épocas, sobre como a adoração a Deus deve ser realizada. A maneira da adoração na igreja, o formato, o conteúdo de um culto de adoração de acordo com a palavra de Deus. Abra comigo então para o nosso primeiro texto, em 1 Coríntios 14, 26, nós lemos essas palavras, Paulo dizendo aos presbíteros: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Bem, deixe-me estabelecer um ponto importante para a nossa compreensão aqui. A partir do versículo 26, Paulo está falando específica e diretamente aos líderes da igreja, aos presbíteros da igreja, aos dirigentes, aqueles que estão ali conduzindo o culto. E nesse versículo 26, ele está fazendo uma pergunta. Em outras palavras, talvez a nossa tradução não traga a força da pergunta, nós poderíamos colocar da seguinte maneira: o que é que vocês estão fazendo, meus irmãos? Quando vocês se ajuntam, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas faça-se tudo decentemente. O que está acontecendo? Você percebe? Essa é a pergunta, esse é o teor da pergunta. Paulo irá instruir aqueles irmãos. Havia confusão entre os dirigentes na igreja de Corinto. Quando eles conduziam o culto, Paulo nos diz que há uma miríade de coisas acontecendo aqui, e entre os presbíteros que ele tinha mencionado nos versículos anteriores, Paulo agora escreve com sua autoridade apostólica para corrigir certos erros, instruindo estes presbíteros para que o culto ao Senhor fosse de acordo com a vontade do Senhor. Ele vai recordar aos oficiais daquela igreja o que ele já havia ensinado a eles. Lembre-se disso,
O apóstolo Paulo, ele recebe do Senhor Jesus Cristo essas instruções. Ele segue repetindo estas coisas. Lá no capítulo 11, sobre a ceia do Senhor, aqui sobre a adoração e várias partes do culto ao nosso Deus. O que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. E a mesma coisa aqui. Ele está repreendendo esses líderes. O culto de adoração deve ser caracterizado por reverência, por ordem. Que fazeis, irmãos, com essa desordem, faças-te tudo para a edificação, versículo 26, e no versículo 40, decentemente e com ordem. Aqui está a chave de compreensão deste capítulo. Paulo está falando a partir do versículo 26, primariamente, diretamente, aqueles que conduzem, organizam a adoração a Deus. Bem, e destes versículos aqui, sobretudo versículo 26 e 40, nós extraímos 4 princípios para o culto de adoração a Deus. Estão todos aqui. 4 palavras importantes, que estabelecem o formato e o conteúdo da adoração de uma igreja em todos os tempos até o final ao Senhor. A primeira palavra está aí no versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Aqui está uma palavra, e o termo traduzido aqui, confusão, representa a situação em que pessoas agem por si mesmas, desordenadamente, por conta própria. Quando alguém toma uma decisão por conta própria de realizar uma ação qualquer que seja. Pense sobre um quartel, ali estão soldados organizados, sobre uma disciplina estabelecida, e alguém de repente toma a decisão de fazer o que quer, extemporaneamente. Esta é a ideia por trás dessa palavra. Esta pessoa está fora de ordem, porque Deus não é Deus de confusão, traz esta ideia. Está fora de ordem. Individualismo, algo sem coordenação, feito por conta própria. Pode envolver mesmo a ideia de anarquia, esta palavra no grego. Assim, esse versículo, ele está condenando a adoração a Deus na igreja, que é feita conforme as coisas vão acontecendo. Esta palavra condena aqueles líderes oficiais da igreja que vão decidindo as coisas no ato, no momento. E sobem ao púlpito para dirigir, não sabe o que está acontecendo, qual é o hino que vai ter hoje? Deixa eu ver, qual é que você gosta, vamos cantar esse. E o que mais a gente vai ter hoje? A Bíblia está condenando esse tipo de culto ao Senhor, porque Deus não é um Deus de confusão. Aquele tipo de culto, cada um por si, Deus não é Deus de confusão. Aquele tipo de culto, indefinido, confuso, emaranhado de expressões voluntárias, extemporâneas dos adoradores, em gritos, em gestos, em ações, em etc, etc. Esse não é o culto aceitável ao Senhor. E Paulo está criticando, está mostrando o erro desses irmãos. Ele está dizendo, Deus não é Deus de confusão. E esta é a primeira palavra que estabelece a maneira como Deus deseja ser adorado. Deve haver ordem. O culto a Deus, meus irmãos, ele é pré-estabelecido, ele é pré-pensado. As partes, a ordem deste culto já é pensado de antemão. Não é algo extemporâneo, cada um por si, mas Deus é um Deus de ordem. E a segunda palavra está aí também, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. De paz. Essa palavra paz aqui é derivada de uma palavra grega que significa unir, juntar. Veja, paz como oposição àquilo que separa, paz como oposição à guerra, porque a guerra divide e separa. Esta é a ideia de paz aqui. Lembre-se que Paulo está falando no contexto da adoração, e ele está dizendo que as partes que compõem um culto ao Senhor devem se encaixar. O culto deve ser harmonioso, unido, não uma fragmentação, uma coletânea de fragmentos desorganizados, cada um faz isso, aquilo acontece, algo extemporâneo. Deus é um Deus daquilo que é unido, aquilo que é pré-estabelecido em seu culto. Isso significa que estes componentes que mencionei de uma adoração a Deus pelo seu povo devem estar organizados de uma maneira harmoniosa. Há orações objetivas dirigidas ao Senhor, há confissão de pecados, há ações de graça subjetivas, a palavra de Deus é lida, grandes doutrinas ensinadas e exaltadas, há exortação, há ensino,
há também a aplicação da palavra de Deus e a intercessão. E assim, todos estes elementos devem estar em um culto organizado ao Senhor. Paulo diz que Deus exige isso, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso é um princípio para todas as igrejas, e é assim que estava sendo realizada nas outras igrejas, mas Corinto estava ficando para trás. Desordem em Corinto. Era uma igreja muito grande, alguns falam em torno de 2.000 pessoas, outros chegam a mencionar 4.000 pessoas em Corinto. Assim, Paulo está se dirigindo aos líderes, e ele está dizendo: que fareis, irmãos? O que vocês estão fazendo, irmãos, no culto ao Senhor? Quando vocês se reúnem, cada um de vós tem, dos líderes, salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para edificação, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E a terceira palavra significativa para a adoração do povo de Deus está aí neste versículo de número 40. Mas faça-se tudo decentemente. Decentemente. A ideia desta palavra no original é algo que está bem formado, que tem partes equilibradas, algo bem moldado. É difícil ilustrar isso, mas o culto ao Senhor ele deve ter um balanço. As partes que compõem o culto devem estar em um balanço. Deixa eu dar um exemplo simplista. Você já viu uma pessoa que vai para musculação e só trabalha os bíceps, os tríceps, os trapézios, só aqui, e a pessoa fica grandona, mas a canela fininha, o pé não trabalha, que parece um prego. A palavra grega aqui tem visto o contrário disso. Quer dizer, algo proporcional, alguém que vai fazer exercício e trabalha todos os músculos, e ali é uma proporção. Foi muito usado pelos puritanos a ideia de fazer um vaso. Há uma proporção. Assim, os elementos que estarão contidos em um culto de adoração a Deus, do início ao fim, deve ter um balanço correto. Isso quer dizer que o louvor cantado, que é um aspecto da adoração, ele não pode tomar 2/3 da adoração, metade do último terço alguma outra coisa, e 1/10 do culto, o restantinho a palavra de Deus ensinada. Não pode ser assim, queridos amigos. Deve haver um balanço correto, uma harmonia. Não pode ser como aquele homem da minha ilustração, algo deformado, algo estranho, algo desproporcional. A leitura da palavra de Deus deve ter seu momento, a oração ao Senhor. Essas coisas devem ser bem divididas, e a palavra de Deus ensinada tem a primazia, sempre, porque é um culto ao Senhor e nós queremos ouvir a sua voz, conhecer a sua vontade, e o louvor cantado tem sido visto como a joia preciosa da adoração do povo de Deus. Assim deve haver um balanço, é assim que a Bíblia ensina e comanda, e diante dessa verdade, então nós percebemos que muitos lugares de adoração não passam no crivo do apóstolo Paulo para adoração. E esta palavra nos diz isso. Todos os componentes misturados na proporção correta, porque não é um culto de entretenimento, mas um culto equilibrado de partes espirituais inteligentes. Tudo deve ser apropriado, porque são coisas sagradas, não coisas mundanas e profanas. Esse culto ao Senhor deve ter um caráter reverente, porque Ele permanece santo. Sim, mas Ele é um Pai querido, mas Ele é um Pai santo. Ele não é como o nosso Pai terreno. Ele é Deus eterno, assim, reverência sempre presente no culto ao Senhor. Reverência, a propósito, é uma característica do nosso amor por Deus. Há reverência em nosso culto ao Senhor. E o culto a Ele deve ter este caráter glorioso, grandes verdades, apropriado. Assim, não é correto para aquele que conduz o culto, o dirigente do culto, estar ali projetando a sua pessoa, a sua personalidade. E você muitas vezes vê pessoas conduzindo um culto como se fosse uma espécie de mestre de cerimônia.
E fala isso, e agora você declare isso, e diga isso, e repita comigo, e coisas dessa natureza. Isso é inapropriado, queridos amigos. A um Deus santo, o dirigente não deve projetar a si mesmo. E a adoração é congregacional do povo de Deus. Isso não é adequado. Mas há uma quarta palavra aqui que estabelece para nós a adoração bíblica na igreja. Uma palavra muito importante para a nossa adoração. Paulo diz no versículo 40 ainda: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Essa palavra é uma expressão muito poderosa, porque ela fala da necessidade de uma preparação ou uma ordenação regular específica para o culto. Ordem, uma coisa após o outro, em sua proporção, tudo previamente preparado, tudo com ordem. Lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 8, essa palavra é utilizada para descrever como Zacarias, o sacerdote, ele executava o seu dever no templo. Ele executava o seu dever no templo, o seu trabalho, de acordo com a sequência pré-determinada, a ordem dos sacerdotes. É a mesma palavra. E o culto ao Senhor deve envolver isso. Ordem na adoração significa que o culto é organizado de acordo com os padrões da Bíblia. Tudo se submete a ela. Nada extemporâneo. A palavra de Deus é abraçada pela congregação e o povo de Deus se submete ao Senhor, o adorando conforme Ele estabeleceu. Agora, meus irmãos, há uma pergunta simples. Você está ouvindo estas coisas sentado aí, ou à distância pela internet. Talvez isso soe para você como a opinião de um pastor diferente de outros, mas não é. É assim que a igreja do Senhor tem crido. Pastor, e esta multidão de igrejas e líderes da adoração contemporânea? Bem, eu coloco diante dos irmãos o seguinte: ou eles estão certos, ou a palavra de Deus está errada, ou a palavra de Deus está certa, eles estão errados. E se eles estão errados, devem ser rejeitados na maneira em que conduzem a adoração, porque não é de acordo com a vontade de Deus. Essa é a seriedade que nós tomamos a palavra do Senhor. Tudo mais é brincar de cristianismo. Aqui está a palavra de Deus estabelecendo o princípio da adoração em espírito e verdade e o conteúdo de um culto aceitável a Deus. Mas muitas vezes nos parece que somos ensinados que são palavras tão antigas e empoeiradas apenas para uma igreja local específica do século I. Não. Esta é a palavra de Deus viva e eficaz, porque ela é viva e eficaz, ela não perde a data de validade. Ela é para todas as igrejas, em todas as épocas, até o final. Por acaso o Senhor é como nós, e Ele mudou, e Ele estabeleceu este princípio, e agora não, as pessoas mudaram lá, a gente tem que ser mais complacente com eles e aceitar essa adoração, porque eles são diferentes. Deus não muda. O culto dele é estabelecido por Ele e para Ele. Assim, se a adoração não é caracterizada por estas palavras, ordem, decência, em espírito e em verdade, então eu ouso dizer que ela não é aceitável diante de Deus. Pastor, mas a grande maioria das igrejas hoje adoram desta maneira diferente. Ou a Bíblia está errada e é ultrapassada, ou eles estão errados e a palavra de Deus é a verdade. E seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Assim, ou nós mudamos hoje diante da verdade da palavra de Deus, ou descobrimos esta verdade, ou vamos brincar de cristianismo. Ou nós lançamos fora os erros que nós aprendemos de igrejas que passamos por aí que não respeitam a palavra de Deus, e lançamos fora todas essas coisas, abraçamos a palavra de Deus, ou nós seguimos em desobediência brincando de cristianismo. Na adoração do povo de Deus, estes elementos devem estar presentes por necessidade e por comando do Senhor. Ou a nossa adoração não é aceitável ao Senhor. Mas quem é você para julgar, pastor? Ninguém. É a palavra de Deus que julga. Veja como Paulo conclui. Versículo 38. Mas se alguém ignora isto, que ignore. A tradução não é boa, né? O que ele está dizendo aqui é: se alguém ignora esses parâmetros, que ele seja ignorado, porque esta é a verdade de Deus. Então ignore estas pessoas que vêm com essa conversa fiada de que vale tudo no culto ao Senhor, que música é neutra, que o importante é a sinceridade, é a expressão, e o Espírito está dominando e vale tudo. Não vale tudo.
Deus permanece o mesmo Deus, santo e glorioso, e Cristo estabelece a sua própria adoração. Assim, sejamos sérios, se somos crentes da palavra de Deus. Mas aqui está então esta pequena palavra, em ordem, de maneira que a inovação no culto está excluída. A criatividade humana está excluída do culto a Deus. O exibicionismo está excluído, o entretenimento está excluído. Mas me parece muitas vezes que há uma competição entre igrejas, quem será mais original e trará a melhor novidade. A que ponto Satanás levou certas congregações? No lugar de adorarem um Deus santo e glorioso, em espírito e em verdade, com reverência e alegria na palavra de Deus, o que acontece é uma desordem sob o título de adoração. Queridos amigos, em ordem, inovação está fora, excluído. Criatividade humana, excluído. Exibicionismo, excluído. Inovação, como eu tenho mencionado, vamos fazer tudo diferente no culto a Deus, trazer um pouco mais de graça, isso, coisas dessa natureza. Criatividade humana, no lugar de tomarmos a ceia do Senhor e meditarmos nele, em memória dele, vamos fazer diferente. Sai do seu lugar, dá um abraço, troque de cálice. No lugar de tomar a ceia, vamos fazer alguma coisa simbólica e etc. E o batismo de crentes, no lugar de ser algo reverente, mantendo o símbolo, imersão, sair, vamos colocar uma piscina aqui, um tobogã muito bonito e coisas dessa natureza, é excluído, porque isto é irreverente ao Senhor. Nós não tomamos as coisas do Senhor e fazemos o que queremos com elas. O culto a Deus é algo precioso aos seus olhos, porque está de acordo com o seu caráter. Assim, queridos amigos, é melhor obedecer do que sacrificar. E esta palavra foi dita em um contexto de adoração. 4 palavras, 4 padrões. 4 termos que provam que um culto de adoração deve ser bem planejado, harmonioso, boas proporções, adequado, em conformidade com as regras de Deus. Adoração aberta, informal, não está certa, porque não é bíblica. Deus é muito misericordioso, não é? Quantas coisas nós mesmos fizemos em sua adoração que foram desagradáveis a Ele. Mas Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, agora que descobrimos como Ele deseja ser adorado, então nós devemos honrá-lo e pedir perdão a Ele e seguirmos daqui para frente adorando a Deus como Ele deseja e como Ele comanda. E que aquelas pessoas que tentam contrariar esta verdade, que sejam ignoradas. Nós permanecemos na palavra de Deus. Um culto aceitável ao Senhor, primeiramente é um culto de acordo com a vontade estabelecida. Deve ser um culto jubiloso, porque nós adoramos um Salvador vivo, são bênçãos maravilhosas, eternas, salvação. Deve haver reverência, porque Deus permanece Deus. Ele é Deus santo. Ele é um Pai celestial, um Pai de misericórdias, mas é um Deus santo. Nada dessa história de um camarada, papito, põe meu pé no sapato do meu pai, pode fazer tudo igual lá em casa. Não, essa é a casa do Senhor, seu culto é pré-estabelecido. É Ele quem determina, queridos amigos, a nossa mente, na verdade, e o nosso coração envolvido. Que grande alegria, não é? Nós temos em adorar ao Deus que nos amou e nos salvou, conhecendo estas gloriosas verdades. Veja, qual é o perigo deste tipo de adoração que envolve mais os sentidos, a adoração informal, que é centrada na música apenas, nas performances, algo que afeta apenas os sensos, do que algo para a mente, para o entendimento? Bom, o perigo é que este tipo de adoração dos sensos, ela ignora a mente. Há muita adoração que busca passar por cima da mente e apenas afetar os sensos, os sentidos. Mas toda edificação, isso é muito importante guardarmos em mente, toda a edificação de um crente da igreja passa pela mente. Se não passa pela mente, se verdades não são compreendidas e afirmadas, então não houve edificação. Edificação é a verdade em nós. Se há um culto belíssimo de cores e cheiros e luzes e sons maravilhosos e teclado e violão, e eu não estou negando a qualidade musical terrena e a habilidade dessas pessoas em produzir som, claro, produzem bem, não é?
mas Deus não requereu estas coisas. Esse tudo é uma questão estética de sentir, e não há a palavra envolvida, e por palavra eu quero dizer, não a palavra diluída em certas frases esvaziadas e repetidas, mas a palavra, a instrução, doutrina, verdade. E a pessoa chega ao final deste culto sentindo muito bem, muito leve, não houve edificação. Toda edificação vem pela mente, passa primeiro pela compreensão da verdade de Deus. Assim, queridos amigos, essa adoração centrada na música, nas apresentações, ela não edifica a alma. E a música, ou melhor, esse tipo de adoração que é centrada em música, eu espero que você concorde comigo, já falei sobre isso tantas vezes e outros também, ela acaba viciando você, porque ela se torna um tipo de droga eufórica. Droga eufórica, né? Lança perfume, esse tipo de coisa. Você meio que precisa disso aí para sentir alguma coisa. Está lá no carnaval, dançando o carnaval, mas está faltando alguma coisa. Passa o lança-perfume aí você se sente melhor. Um pouquinho de álcool para me sentir mais livre, menos nervoso, menos restrito. Esse tipo de música funciona desta maneira, porque ela desliga a mente. Ela passa por cima da mente. E você começa a precisar dessa música, precisar para sentir. E você tem que ficar ouvindo isso de manhã, de tarde, de noite. Senão você não sente Deus. Eu tenho que ouvir louvores para me sentir a Deus. A oração é deixada de lado, a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, a mente é colocada de fora. Não há edificação. E você se torna um viciado em música, mais do que um adorador em espírito e em verdade. Assim, esse tipo de adoração, queridos amigos, é um grande mal, porque ela é preparada para satisfazer os sentidos, segurar uma audiência. E quando você vai perdendo, então, a congregação, a atenção, você tem que procurar um outro método de entretenimento. Mais instrumentos. Está muito fraco isso aqui, vamos pôr mais instrumentos. Vamos colocar luzes coloridas, mais visual, mais volumes, uma adoração que traz o mundo e suas técnicas para dentro da igreja e dentro da vida do povo de Deus. Eu estive por alguns anos, depois da minha conversão, em uma igreja que tinha um aspecto como esse. Não era uma igreja cuja adoração era totalmente contemporânea, mas estava ali. Então, eu me lembro dos jovens naquela igreja que estudaram seu instrumento e aprenderam a tocar bem. E alguns deles não eram pessoas convertidas, alguns eram. Todavia, por não compreender este princípio, o que eles queriam trazer para a igreja? Bom, na sua sinceridade, eles queriam trazer o melhor da música. E onde é que você encontra o melhor da música? Instrumental. Bom, no mundo. Então, se eu toco o meu violão, a minha guitarra, um instrumento eletrônico, deixe-me aprender com quem toca bem a guitarra. Eu vou ouvir Led Zeppelin. Eu ouvi pessoas que sabem dominar a guitarra. E se eu quero tocar bateria para o Senhor, eu vou aprender no rock mesmo, porque é ali onde está a boa bateria, bem trabalhada. E se eu quero tocar um piano blues, eu vou ouvir blues e jazz. Assim eu estou trazendo para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo o mundo. Uma adoração que traz o mundo para dentro da igreja e suas técnicas. E sabe qual é o efeito disso em quem ouve, em quem pratica? Você ouve estas músicas copiadas, esses estilos, com seus instrumentos próprios do mundo. Isso te leva, durante a semana, a voltar ao mundo e beber do mundo. Não é? Porque está na igreja aquelas técnicas, olha que bacana, soa como aquela grupa, aquela banda, e você vai lá ouvir novamente, está ouvindo. E o estilo de cantar individual de certos líderes e moças, uma espécie de rock pop, alguma coisa, uma voz bem assim, não adoração, e você volta ao mundo para ouvir aqueles cantores e aquelas músicas que você tinha lançado fora da tua vida, porque eram mundanas. Assim, a música irreverente, ela traz a adoração, dos sensos, traz para dentro da igreja o mundo. O estilo contemporâneo, descontraído, não é? Informal, vale tudo, exuberante, não possui qualquer base na autoridade da palavra de Deus. Ou a palavra de Deus é a verdade, estas pessoas estão completamente erradas, ou elas estão certas e a palavra de Deus deve ser ignorada, como algo ultrapassado. Adoração do que eu acho, do que eu sinto,
Você às vezes se pergunta, será que eles param para pensar que há diretrizes e ordenanças bíblicas para a adoração do povo de Deus na Bíblia? A resposta é não. Muitas pessoas dizem que a adoração da qual elas participam, parece que é o termômetro de medir se uma adoração é bíblica, uma adoração é espiritual. Elas dizem o seguinte: por que essa adoração é correta, essa adoração que eu participo? Bem, porque ela me faz sentir bem. E eu sinto que o Espírito de Deus está aqui. Há comoção, há choro, há gritos de aleluia, um ambiente descontraído, aquela música droga eufórica de fundo lá sempre tocando, mesmo quando a palavra é lida ou pregada, tem que ter o lança-perfume, tem que ter essa droga eufórica. Então eu me sinto bem. E por isso eu creio que o Espírito de Deus está aqui e este é um culto. Mas nós não devemos esquecer que sentimentos religiosos são bastante enganosos muitas vezes, não é? E que uma pessoa pode estar se sentindo muito bem, empolgada, e essa empolgação é natural quando você ouve música religiosa. Mesmo a música do mundo, ela causa alguma empolgação, algum sentimento. Ou quando você assiste a um espetáculo religioso, assim por dizer. Mas empolgação e emoção não é a verdadeira adoração. Essa empolgação, essa emoção, por mais forte e contagiante, enquanto ela dura, do jeito que ela veio, ela vai. Ela não edifica a alma, apenas move os sentidos e afeições. Essa adoração, ela não te dá vigor para lutar contra o pecado. Você já percebeu quando você está nesse meio? Eu percebia. E o domingo era uma coisa fantástica dos sensos e sentir, e na segunda-feira era algo morto. Você não conseguia lidar com os teus pecados e vencê-los, dar um testemunho no mundo, tomar as decisões certas. Essa adoração não edifica o povo de Deus, não alimenta e prepara para a semana. Eu tenho mencionado este exemplo. Se você se alimenta continuamente desse tipo de adoração, você não terá vigor. Tente se alimentar de pipoca dia após dia, de algodão doce dia após dia, de coisas gostosas assim, que só para a língua, para o senso, e refrigerante. Você irá passar mal. Mas quando a adoração é bíblica, ela edifica o adorador, ela instrui. Nós cantamos hinos que nos instruem, isso fica em nossa mente durante a semana. Nós louvamos a Deus através dessas verdades e recordamos a palavra lida e recordamos as verdades de Deus e a obra do Senhor. Isso edifica, isso santifica, isso te mantém e você volta sempre ao Senhor. Mas aquela adoração da droga eufórica, a única coisa que ela te faz, porque você não consegue lidar com a vida durante a semana como um crente, é te levar de volta à música. Você precisa de mais uma dose para sentir bem. Sempre assim, querido amigo. Acaso estou dizendo algo diferente, algo que você talvez não tenha experimentado? Essa adoração contemporânea não edifica. Mas deixe-me ser positivo. O que a verdadeira adoração bíblica causará em um crente? Bem, a adoração bíblica em espírito e em verdade irá afetar o coração e a consciência do salvo. Primeiro, essa adoração, e adoração do início ao fim, leitura, oração, pregação, tudo isso é adoração, lembre-se disso. Essa adoração profunda, bíblica, ela nos fará perceber mais clara e profundamente a malignidade do nosso coração. Claro que sim, a nossa própria indignidade, porque ela fala sobre o nosso pecado, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E o que isso faz? Isso aprofunda a nossa humildade, isso nos edifica. É sobre isso que eu quero dizer sobre edificação. É uma adoração que aprofunda a nossa humildade, torna o crente mais dedicado, mais zeloso em relação à sua vida espiritual. A verdadeira adoração é como um alimento saudável. Aqui está um prato, nesse prato só algodão doce. Adoração contemporânea. O algodão bem colorido, bonitinho, bem docinho. E aqui no prato da adoração bíblica, você tem tudo o que você precisa para a tua vida espiritual. Nesse prato tem proteína, tem carboidrato, etc. Tem carne, tem vegetais, tudo o que você precisa. Adoração ordenada, bíblica, edifica a tua alma, te traz vigor espiritual, compreensão. Você é edificado em tua alma. Segundo,
A verdadeira adoração espiritual atrai o crente a uma comunhão mais íntima com o Senhor Jesus Cristo. Criará um senso de maior reverência à pessoa do Salvador, exalta a divindade do Senhor, os seus méritos, sua compaixão por nós, e gera um profundo senso de respeito ao Senhor, um senso da grandeza e da santidade. Por que é difícil para alguns crentes no meio contemporâneo compreenderem isso? Já percebeu que muitos tomam o nome de Deus em vão com facilidade e o nome do Senhor Jesus Cristo de uma maneira vulgar, em cada frase, e falam brincalhosamente sobre Cristo e põem Ele em piadas facilmente? Por que isso acontece? Você logo percebe que não há uma adoração que exalte ao Senhor, uma adoração digna, uma adoração santa, que tem o seu caráter, sua obra, sua divindade em vista. Assim eu não tenho grande respeito. Assim, Ele é o Jesus, e não o Senhor Jesus Cristo. Assim eu coloco o seu nome em piadas. Querido amigo, quando nós estamos diante do Senhor, isto é, a nossa mente compreende estas verdades sobre a pessoa de Deus, não há como ser não quebrantado, é ser humildecido, e orar a Deus com palavras santas e se referir às coisas dele de uma maneira reverente, correta. Não há como você é afetado pela santidade de Deus. Não há como, queridos irmãos. Mas se a glória e a santidade de Deus não são informadas na adoração, não fazem parte da adoração, assim é normal que as pessoas sejam tão superficiais e às vezes mesmo irreverentes com o nome do Senhor. Mas a adoração bíblica gera maior reverência, o senso da grandeza da pessoa do Senhor Jesus, o nome de Deus, a vontade do Senhor, a sua casa, o Espírito do Senhor, o seu povo. Isso transforma, não é? Mas a adoração mundana, contemporânea, ou pentecostal, porque a adoração contemporânea é caracteristicamente a adoração pentecostal. E o pentecostalismo quem trouxe a adoração contemporânea para dentro da igreja histórica. Esse tipo de adoração trata Deus como uma espécie de um ser não soberano, mas um ser ansioso por um relacionamento com a criatura, com o ser humano. É transformado assim o Senhor. O Senhor está ansioso, desejando um relacionamento com a criatura, porque nós somos maravilhosos, nós somos tremendos, nós somos grandiosos, e Deus deseja muito, muito, e Deus está ansioso, Ele não pode existir sem a criatura. Esse não é o Deus das Escrituras. Deus, Ele é pleno em si mesmo, Ele não necessita da adoração humana. Nossa adoração não aumenta a sua glória. Ele é glorificado mais. Assim, nós lembramos disso, queridos irmãos, em nossa adoração a Deus. A falsa adoração não permitirá que o crente vá além do básico. Veja, verdadeira adoração em espírito e em verdade amplia o conhecimento espiritual de um crente continuadamente. Proporciona vigor, caráter consistente, firmeza no seu cristianismo e sua vida espiritual. E um verdadeiro adorador, ele saberá mais e mais, gradativamente, mais e mais da palavra de Deus. Por acaso você pode olhar para trás 1 ano, 2, 3 anos de vida cristã, adorando e servindo ao Senhor, e ver como você tem crescido na palavra de Deus? Não foi 1 nem 10 vezes que eu ouvi coisas dessa natureza. Pastor, eu estive 15 anos numa igreja assim, adoração contemporânea, e fui para uma igreja bíblica de verdade, onde a adoração é segundo o parâmetro de Deus. Parece que eu aprendi em 1 mês o que eu não aprendi lá em 15 anos. A adoração bíblica edifica o salvo, amplia continuadamente o seu conhecimento espiritual, proporciona vigor, paz, clareza. O verdadeiro adorador saberá gradativamente mais sobre a vontade de Deus, as doutrinas da fé, a vigor na luta contra o pecado. A falsa adoração não permite que o crente avance, porque há pessoas que se dizem crentes e os anos passam, elas continuam tão superficiais, tão frívolas, tão infantis muitas vezes. É o resultado de se alimentar desse tipo de adoração. Não alimenta.
Não é como um boi andando com um jugo em um moinho. Anda milhares de quilômetros, mas nunca avança. Nunca avança. Mas a adoração bíblica avança o povo de Deus, porque Deus tem essa intenção através da sua adoração também. Em quarto lugar, eu corro para a conclusão. A verdadeira adoração aumentará naturalmente a santidade de vida do crente. Porque o crente se tornará mais vigilante com seus pensamentos e palavras, com seu comportamento. Ele vai estar mais preocupado em estar firmado, enraizado nas verdades da fé, em conhecê-las, porque ele não quer ser enganado por falsas doutrinas. Ele não deseja desonrar a Deus. A consciência de um verdadeiro adorador vai se tornando mais e mais sensível. Daí você restringir certas palavras, daí você se recordar que o que você está pensando, falando, a maneira como você está conversando com outra pessoa salva, tudo isso é feito diante dos olhos de Deus. Deus não está lá e eu aqui. Assim isto aumenta, não é? Sua consciência se torna mais sensível à proximidade do pecado. Você para de brincar com o pecado, você sabe quando ele está vindo na tua direção, em lugar de flertar com o pecado, deixa eu ver até onde eu consigo chegar sem cair. Você se sente horrorizado e se afasta logo disso. A verdadeira adoração cria isso num crente em Jesus Cristo. Traz solidez e infunde um verdadeiro caráter. A verdadeira adoração leva um crente a experimentar do Senhor todos os dias, não apenas no domingo. O crente não necessita de música de fundo, como uma droga eufórica, para sentir-se próximo de Deus. A adoração bíblica cria prioridades espirituais na vida de um crente e faz o crente realmente ter uma vida voltada para o Senhor e um desejo maior de estar na glória com o Senhor. Não apenas de ouvir louvores, de honrá-lo, de experimentar do seu poder em respostas à oração e de ansiar estar com o Senhor na eternidade. Queridos amigos, deixe-me concluir com estas palavras do Senhor Jesus Cristo sobre a adoração em João capítulo 4, aquele versículo de número 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Querido irmão, lance fora a adoração contemporânea da tua vida. Ela é desastrosa. Não seja guiado por estas coisas. Tenha clareza do porquê nós adoramos a Deus desta maneira. Há princípios, isso não vem da cabeça do pastor ou de um outro irmão. E saiba o resultado da adoração contemporânea. É má. Não passe isso, não entregue teus filhos, amigos a esse tipo de coisa. Lance fora, você será atraído de volta ao mundo para se alimentar novamente daquelas coisas que te atrairão mais e mais ao mundo, te enfraquecerão e te tornarão mais mundano e mais desejoso das coisas deste mundo. E a vida com Deus parece que tem menos prazer, menos alegria. Por quê? Porque eu não conheço o Deus vivo. E a adoração tem me roubado isso, a adoração contemporânea. Você não precisa ir longe, não é? Compare a vida de pessoas que têm se alimentado de uma adoração bíblica, que você conhece, com outras, embora sinceras, crentes no Senhor Jesus, amáveis, e o resultado da alimentação espiritual destes. Da força e da fraqueza, da compreensão e da incompreensão, da superficialidade e da profundidade. Esse é o resultado dessa nutrição. A adoração que agrada a Deus também nos transforma, queridos amigos. Deus é Espírito, importa que os que o adoram, é dever, daí o importa, o adorem em espírito e em verdade. O conteúdo, o formato da adoração bíblica, é por isso que nós adoramos desta maneira, em cada culto ao Senhor. E nós sabemos por quê. Ele é conosco, e assim nos fazemos agradáveis ao nosso Deus, e o seu sorriso é sobre nós, e a alegria do Senhor é a nossa força.